E não faz muito tempo que eu trouxe aqui no canal um vídeo para falar dos dois links de internet que eu tinha contratado. E testei com esse roteador aqui, que tem função Dual One. Ele pode receber os dois links e entregar um bom desempenho. Mas confesso que faltou alguns testes lá e vocês comentaram muito pedindo a parte 2. E aqui estamos. E hoje, além de usar o Redmi AX5400 Gamer, nós vamos também usar o Asus RTX 3000, que é um roteador que está uma categoria abaixo. Aqui é a X3000, aqui é a X5400, mas também é excelente roteador. Vai ser um vídeo focado em testes mesmo. Se você quiser ver mais teoria, ver análise completa de qualquer um desses roteadores, já tem vídeo aqui no canal. Vamos lá que esse vídeo tá demais. Se já tá curtindo esse assunto, não esquece de sapecar o like aí. Bora pro vídeo. O roteador que pode receber os dois links, geralmente ele gerencia isso de duas formas. A gente tem duas opções para configurar. Seria o failover, que basicamente se eu selecionar essa opção, quando um link cair, o outro assume e eu continuo conectado à internet. E a segunda possibilidade é o load balance, né, que traduzindo seria o balanço de carga, que o próprio nome já diz, ele vai fazer um balanceamento da carga na rede. O roteador busca otimizar a sua rede, entregar o melhor desempenho possível. E aí ele vai distribuindo, né? Esse cliente aqui ele vai usar o link 1, o notebook vai usar o link 2, mas eu posso fazer isso também de forma manual. Eu tenho essa possibilidade nos dois aqui. Só que o Redmi, que é um roteador da Xiaomi, ele tem um diferencial que ele já faz tudo automático. A gente não tem opção ali de failover ou load balance. No Asus tem. Vou mostrar, olha aqui na tela. Aqui está o sistema da Xiaomi. Eu até falei que esse vídeo ia ser focado em testes, né? Mas tem que ter um pouquinho de teoria, porque eu sei que tem muita gente que está chegando aqui agora. Se você é uma dessas pessoas, eu te convido depois a assistir os outros vídeos aqui do canal, beleza? Vamos lá, os dois links aqui, o One 1 e o One 2, né, já estão conectados aqui. Eu já pulei aqui para a parte que eu configuro o Dual One, então tá ativa. Inclusive aqui é o One principal, ela pode receber até 2.5 GB e as outras portas são gigabit, então no máximo é 1 GB, né, 1000 MB. Então como vocês podem ver aqui, não tem nada relacionado a failover, apenas ao balanço de carga, que seria essa proporção. Por padrão aqui veio 1:1. Eu já fiz alguns testes e essa é a melhor configuração aqui para o meu dia a dia. Foi o que melhor funcionou. E se você está chegando agora, é o primeiro vídeo sobre esse assunto que você assiste aqui. O meu link principal, eu recebo 1 GB nele, tá? E é full, seria download e upload. E bate aí uns 950 no máximo. E o segundo link, 500 MB download, 500 upload. Então no total tem 1,5 GB. Óbvio que eu não consigo testar isso sempre, né? Há variações. E a gente vai ver isso tudo durante o vídeo. E aqui embaixo, como eu expliquei, eu tenho a possibilidade de determinar qual link cada cliente vai receber. Por exemplo, vou selecionar aqui meu Poco F4 GT, adiciono, e eu escolho aqui qual prioridade, vai ser o One 1 ou o One 2 que ele vai usar. Eu vou excluir, porque eu não quero determinar nada disso, e vamos então iniciar os testes. Eu vou começar com o basiquinho, né, o speed test mesmo. Eu realmente não sei como que acontece aqui no speed test, mas de certa forma ele soma essas velocidades. Eu consigo alcançar aqui mais velocidade do que o meu link principal. No outro vídeo ficou acima de 1400, vamos ver hoje. E olha só, 1200, 1275 em download. Upload ficou muito baixo, né? Estranho. Mas ok, vocês pediram para usar o Fast também, olha ele aí, testador da Netflix. Deu 1.1 gigabit por segundo, ou seja, 1100. Upload que também ficou baixo, 640 apenas. Isso varia muito também, depende de uma série de fatores, não só dos dispositivos, como também do servidor, né? Porque o teste é o seguinte, estou vendo a velocidade que eu consigo daqui até o servidor mais próximo, que possui aí o Fast, né, ou o Speed Test. Mas é bem provável se eu testar aqui no notebook eu vou conseguir mais upload, depois vocês podem olhar lá no outro vídeo. Hoje eu vou ficar aqui só no Poco F4 GT mesmo, que é um dispositivo que tem suporte até Wi-Fi 6E. Ele possui chipset Snapdragon 8 geração 1, então temos aqui um topo de linha, e ele consegue passar bastante velocidade. Se fosse um dispositivo mais simples, não ia conseguir. Beleza, Max, esses testes de velocidade não quer dizer muita coisa, eu sei que vocês estão cansados de ver isso aqui no canal também, né? Ok, vamos para os próximos
testes sugeridos por vocês. Da outra vez eu deixei o YouTube rodando um vídeo em 4K e fui tirando os cabos, fazendo teste. E vocês reclamaram, com razão, que o vídeo já fica carregado, eu não limpei cache, não sei o que, blá blá blá. Tô eu na guia anônima e vamos então pesquisar aqui um vídeo ao vivo. Bom, vou pesquisar algo mais específico aqui, ó, vou colocar missa ao vivo, só para não correr o risco de ter problemas com direitos autorais. Então selecionei aí essa live Santa Missa aqui, TV Mãe das Dores. Já está aqui em HD 1080p, né? Full HD, é o máximo de resolução que temos. Eu vou começar tirando aqui o cabo da porta WAN primária. Ó, tirei. Vamos ver se vai cair. Foi muito rápido. Deu o sinalzinho que estava recarregando, mas isso não foi nem um segundo. Ok, então dependendo da aplicação, do que você estiver fazendo conectado ao roteador, pode ser prejudicado, né? Pelo que a gente viu aqui. Mas se for algo mais simples, como essa live, nem me atrapalhou aqui. Agora eu vou puxar o link 2. Meu link secundário. Até agora nada. Tá aí, ó. Caiu não? Ok. Vamos voltar. Tudo bem até aqui. Agora vamos conectar o roteador da ASUS. O roteador da ASUS já está funcionando, a live está acontecendo. Vamos lá, vou retirar o cabo principal. Tudo certo. É uma imagem estática aqui, mas geralmente quando dá algum problema, né, fica carregando aqui na telinha. A live acontecendo. Voltei com o principal, esperar alguns segundos aqui. Ok, agora vamos tirar o link secundário. Agora também tive aquele mesmo probleminha com o roteador da Xiaomi. Então, eu vou conferir aqui, mas se eu não me engano, ele está funcionando com o Load Balance ativo. Então, provavelmente eu estava conectado no link 2, né? Que é o link secundário, por isso que aconteceu. Assim como lá no Redmi. Olha aí, sisteminha da ASUS, os dois links conectados. Olha só, balanço de carga, justamente como eu imaginei. Como eu expliquei, o roteador gerencia, ele determina qual link cada cliente vai pegar na rede. Não é que eu estou usando os dois ao mesmo tempo. Se eu não me engano, por uns comentários que eu vi de vocês aí, que são profissionais da área mesmo, que atuam em grandes redes, existe equipamentos para isso. Depois pode comentar aí complementando esse vídeo. Existem equipamentos que você vai conseguir meio que usar os dois ao mesmo tempo, tem alguma coisa assim, tá? Eu não quero nem entrar em detalhes porque eu não conheço, eu também não tô afirmando nada. Eu preciso estudar mais sobre o assunto. Você que é especialista, comenta aí e ajuda a gente. Agora eu vou colocar então em failover, aplicar. Eu acabei não mostrando, mas com balanço de carga ativo, ali tem a opção também, tá? De você determinar de forma manual qual link cada dispositivo da sua rede vai pegar. Beleza, galera? Vamos lá, vou atualizar aqui a live. Parece que a missa aqui já até acabou, hein? Vamos escolher outra. Vamos pegar aqui canção nova ao vivo. Full HD selecionado. Agora eu quero ver, hein? Vou tirar meu link principal. Tá aqui. Tudo certo. Não tivemos problemas nenhum. Vamos voltar. E agora o segundo link. Tá aqui. Não tive problema, o roteadorzinho da ASUS representou, hein? Curti isso aqui. E agora eu vou fazer um outro teste que muita gente pediu e realmente é um teste muito legal para ver isso na prática. Vamos fazer aqui uma chamada de vídeo. Vou ligar essa câmera de cima para vocês acompanharem. Chamada de vídeo acontecendo. Vamos puxar o cabo, ó. O WAN principal. Deu uma travada, hein, fi? Deu uma travada aqui. Galera, agora a chamada de vídeo não funcionou, travou. Eu tô vendo aqui agora no sistema Standby Quente, não entendi isso aqui. Se é algum tipo de configuração. Aqui nas configurações do WAN tem a possibilidade de habilitar aqui, permitir retorno de falha. Então, quando a WAN primária é detectada com uma conexão de internet ativa usando o cabo físico. Vamos colocar aqui uma vez, quando a WAN atual falhar, uma vez, failover para o WAN secundária. Vamos ver se essa configuração aqui vai surtir efeito, ver se eu entendi isso aqui direito. Vamos ver se deu certo. Chamada de vídeo acontecendo, vamos tirar o cabo. WAN principal. E travou. Caiu. Voltou.
Caiu rapidamente e voltou. Na verdade, foi algo assim tão rápido que nem desconectou a chamada, né? Deu uma variada como se tivesse oscilado mesmo a rede e voltou. Assim como tá voltando aqui agora para o WAN principal. Ó, tá bem ruim aqui. Ok, vamos tirar aqui a WAN secundária. WAN secundária. Tudo certo, não caiu. Bom, agora eu quero fazer esse mesmo teste aqui com o roteador da Xiaomi. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, só que antes, vejam que o sistema da ASUS é mais completo, né? Tem mais configurações ali que você pode ir explorando, testando. Da Xiaomi é mais limitado. E pelo menos a nossa chamada de vídeo não caiu. Ela permaneceu, deu aquela oscilada, como se, né, a internet ficou lenta e depois voltou. Mas isso depois que eu fiz aquela alteração. Vamos lá, novamente, chamada de vídeo, agora com o Redmi AX5400. Beleza, chamada de vídeo acontecendo. Vamos tirar aqui o cabo da porta WAN 2. E olha só que beleza. Tudo funcionando perfeitamente. Já voltei com o cabo e eu vou retirar agora da minha porta WAN principal. E vamos ver. Olha aí que beleza, não caiu. Ficou melhor que o da ASUS. Interessante, né? Lá na live, de certa forma, esse da Xiaomi teve pior desempenho do que o da ASUS. Agora aqui na chamada de vídeo, ó, nem senti diferença. Então realmente na chamada de vídeo aqui esse roteadorzinho da Xiaomi me surpreendeu. Bom, agora para finalizar esses testes eu vou fazer download aqui de um jogo e vamos jogar. Durante o jogo eu vou tirar o cabo e vamos ver o que acontece. Também foi sugerido por vocês. Vamos começar com o roteador da Xiaomi e depois a gente pega o da ASUS. E olha aí, já tá baixando, a velocidade já tá subindo. E só lembrando que ele não vai somar as duas velocidades aqui, galera. Chegou a dar um pico aqui, ó, de 41 megabytes por segundo. E se você multiplicar por 8, a gente chega em megabits por segundo. Tá devagar. Deixa eu ver se eu tô conectado em 5 GHz também, né? Ah, tá em 2.4, pessoal. Pera aí. Agora sim, 5 GHz. Eu vou pausar. Iniciar de novo o download. Ó, agora sim, ó, chegamos nos 40. Porque a gente tem limitações também por parte dos servidores. De onde você está fazendo download desses arquivos. Então aqui realmente poderia estar melhor. Eu até tenho outros dispositivos conectados aqui na minha rede, mas ainda assim eu esperava um pouco mais aqui. Ah, agora sim, ó, tá subindo, ó, 50. Ah, beleza, galera, aí, ó. Agora já deu um pico aí de 63.7. Vamos arredondar para 64 vezes 8, 512. A não ser, galera, que eu tô conectado aqui no link 2, né, no meu link de 500 MB. Pode ter sido isso, por isso que eu tô, né, conseguindo essa velocidade, que também tá excelente, né, cá entre nós. Porque no meu link principal era para ter chegado aqui próximo aos 100 megabytes por segundo, visto que a gente tem aquela conversão de megabytes para megabits. Mas ok, já tá finalizando aqui, vou terminar a instalação e aí eu abro o jogo pra gente fazer o teste puxando aqui os cabos. E vamos lá, galera, faz tempo que eu não jogo no CS, coloquei um mata-mata aqui mesmo. Ó, o pau já tá quebrando aqui já. Já coloquei o ping aqui na tela. Aproveitar que tá no aquecimento. Nossa, tô morrendo toda hora. Aproveitar que tá no aquecimento, vamos tirar aqui o cabo da WAN principal. O ping tava em 40. Sai pra lá. Ó, permaneceu. Então provavelmente eu estava conectado, né, nesse link que está me dando um ping aí, ó, de 40 a 43 milissegundos. Agora, ó, ai caramba, ai, que isso, que isso? Ó, conectei o cabo que eu tinha desconectado, ó, aí não, aí enfraquece a amizade, né? Vocês entenderam o que aconteceu? Tava jogando, puxei o cabo da WAN principal, continuei jogando, não me afetou em nada, só que na hora que eu voltei com ele, o PC automaticamente, o notebook automaticamente ele pulou, parece que queria se conectar nele de novo. E aí a conexão caiu. Aí não foi legal. Vamos de novo. Beleza, vou tirar então o cabo do link secundário, ó. Ó, o ping subiu, tá subindo, tava em 43.
foi para 100 e agora tá abaixando. Então, ou seja, galera, o jogo continuou. Olha, agora abaixou mais ainda, né? Então, tem um link aqui... Não, tô nem vendo os caras. Tem um link aqui que tá entregando um ping melhor no CS. E na verdade eu nem sei qual dos links que tá aqui, ó, na principal. Porque eu já baguncei os cabos. Mas ok, agora eu vou voltar com o cabo para o WAN secundária e vamos ver se vai cair de novo. Caiu. Vai cair, quer ver? Não, até que não. E não caiu. Testar só mais uma vez. Vou tirar o link da principal, da WAN principal. O jogo continuou, como vocês estão vendo. Só eu que estou muito enferrujado, né? Ai, tem lógica não, bicho. E agora eu vou voltar com o cabo para o WAN principal. E caiu. Já entendi. Não, vou... Quase caiu, na verdade. Deu uma mensagem ali que ia ser desconectado e voltou. Então o que aconteceu aqui? Com os dois cabos conectados, quando eu tirei a WAN principal, a WAN secundária, continuei jogando. Teve uma hora que o ping variou, mas não fui desconectado. Agora, da primeira vez que eu voltei o cabo para o WAN principal, aí desconectou o jogo. É como se ele pulasse para a WAN principal. Aí quando eu fiz isso na WAN secundária, não fui desconectado, né? Tirei, coloquei o cabo, não fui desconectado. E depois eu refiz isso com a WAN principal e também não fui desconectado, mas apareceu a mensagem que eu ia ser. Então assim, claro que eu vou sofrer na hora do jogo, né? Se for uma parte importante ali, vai dar ruim. Mas não é sempre que a sua internet vai ficar caindo, assim eu espero. Vai dar para você continuar jogando. Isso pelo menos aqui com o Redmi AX5400 Gamer. Agora vamos testar isso rapidinho também no Asus? Fiquei curioso agora. Roteador da Asus conectado, funcionando e vamos ver. Vamos ver se ele vai sair na frente, hein, do roteador da Xiaomi. Vamos lá então, ó. Ping em 43 milissegundos. Eu já vou tirar um cabo aqui, ó. Vamos tirar da WAN principal. Ok, cabo retirado. E travou, ó. Problema de conexão. Problema de conexão. Será que vai desconectar? É, desconectou. Desconectou. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar aqui, ó, com configuração original, tá? Do jeito que tava. Vou desmarcar essa opção aqui. E aqui, ó, condição de disparador de failover. Quando a WAN atual falhar, né? Eu vou colocar a quantidade de vezes contínuas. Failover para a WAN secundária. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu coloquei uma vez. Vamos ver agora, hein? Beleza, ping 45, vamos tirar aqui o WAN principal, tá na mão. Desconexão, problema de conexão, não... Opa, não caiu. O ping foi nas alturas, apareceu ali problema de conexão. O ping ainda continua em 285, agora tá baixando. Agora sim, galera, ó, 90... E o ping ainda continua em 95. Eu dei um tiro ali, ó. Demora demais. Vamos voltar o cabo. Voltei o cabo e continua acima de 90 o ping. Aí complicou. Agora eu vou tirar o cabo da WAN secundária. Agora vai cair mesmo. Estranho que o LED aqui, ó. Opa, voltou. Quase caiu e voltou. Mas voltou com o ping em 140. E não tá baixando não, tá? Ping em 140. Voltar de novo. Cabo na WAN secundária. Não dá. Não dá pra jogar. Do nada deu esse erro aí, ó. Então na questão do jogo, o roteador da Xiaomi saiu na frente. Porque eu não precisei fazer nada, né? Aqui eu tentei fazer uma configuração ou outra ali,
e ainda não resolveu. Então assim, galera, minhas conclusões finais sobre essa função do All One presente nos roteadores domésticos. É algo que funciona, dependendo da aplicação, você nem vai perceber ali tanta oscilação que aconteceu na rede, mas dependendo do que você estiver fazendo, vai te prejudicar muito. A gente viu esse exemplo aqui, nesse último teste que eu fiz, quase fui desconectado do jogo e quando voltou o ping lá em cima. Aí teve aqueles outros testes, assistindo a live, depois a chamada de vídeo, né? Teve um ou outro que ficou melhor. Então é algo que funciona, mas não é algo 100% que você, na hora que um link cair, você não vai perceber a desconexão. Pelo menos na minha experiência aqui, ainda deu para perceber a oscilação, né, algumas vezes desconectou. E eu sei que tem uma série de fatores envolvidos nisso, eu não posso culpar apenas os roteadores, mas óbvio que eles têm aí digamos que a maior parcela de culpa, né, nas desconexões e nas oscilações que foram muito perceptivas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu acabei nem pedindo like nesse vídeo, né? Se já tá curtindo esse assunto, não esquece de sapecar o like aí, bora pro vídeo. Então, ó, capricha no joinha aí, capricha nesse like, no compartilhamento, no comentário, porque assim o YouTube percebe que é um vídeo relevante, vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Assim também você vai mostrar esse vídeo, compartilhando ele com seus amigos. Do All One roteadores domésticos funciona, mas não é algo mil maravilhas. Eu espero trazer outros roteadores para a gente testar, brincar um pouquinho aqui, inclusive, quem sabe, soluções profissionais, usadas aí mais no âmbito corporativo. Vamos tentar. E se você ficou interessado em qualquer um desses roteadores aqui, ó, eu vou deixar links aí na descrição para você adquirir. Vai ter vários links aí para vocês, ó, blog com muito conteúdo, canal de ofertas, playlist, né, mostrando outros roteadores, tem muita coisa. Confere tudo aí, me acompanha mais de perto lá no Instagram que eu publico muita coisa por lá. Aqui embaixo você confere mais vídeos de redes de computadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube está te sugerindo, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.